Eu vou reagir hoje aqui a um vídeo do Papai Financeiro, para vocês terem uma ideia da importância da acumulação de patrimônio e também desse processo todo, né, de investimentos e ter compreensão e se aprofundar mais. Isso é bem legal. Vem comigo nesse vídeo. Millennial está virando quarentona e esse é um marco tão simbólico quanto desconcertante. Porque, ao contrário do que foi vivido por gerações anteriores, essa está chegando na meia-idade sem carregar estabilidade e com várias contradições. Uma matéria recente publicada pela Fortune escancara uma realidade que incomoda. Envelhecer hoje não é apenas biológico, é profundamente cultural, econômico e existencial. A geração millennial foi criada com promessas de prosperidade, liberdade e realização pessoal, mas na prática está chegando aos 40 ganhando 20% menos do que a geração anterior ganhava na mesma fase da vida, enfrentando um custo de vida cada vez mais alto, um mercado de trabalho que exclui com base na idade e o ideal de sucesso que parece cada vez mais inalcançável. Então, em vez de segurança, aos 40 se pisa num solo instável, sem casa própria, sem filhos, sem certezas. E mesmo os que já conquistaram tudo isso, muitas vezes ainda vivem sob o peso de expectativas externas e de um sistema que cobra juventude eterna e produtividade constante. A tal crise da meia-idade mudou de roupa. Ela não é mais sobre comprar um carro esportivo ou repensar o casamento. Hoje ela se traduz em burnout, em reinvenção profissional, em busca por propósito, terapia, frustração financeira e tentativas de equilibrar identidade com expectativa. Filosoficamente, é como se a sociedade tivesse nos prometido um meio do caminho, mas esse caminho não existe mais. O que a gente tem é um cruzamento confuso entre juventude prolongada e velhice precoce, entre a gente não se sentir velho, mas já não ser considerado jovem. Tecnicamente, os dados não mentem. A renda caiu, o custo de vida subiu muito, a estabilidade evaporou e a cobrança não parou. E isso, é claro, gera angústia. Mas a provocação mais profunda talvez seja essa. Por que a gente ainda mede o sucesso pela mesma régua de antes? Por que ainda usa como referência um modelo que já não condiz mais com a realidade? Chegar aos 40 hoje não é fracassar por não ter seguido o roteiro dos nossos pais. É talvez finalmente entender que não existe um roteiro, que cada caminho é válido, seja com filhos ou sem, com casa própria ou alugando, com propósito claro ou em busca do propósito. A crise, na verdade, não está na meia-idade, está no choque entre o que nos prometeram e o que o mundo se tornou. E a pergunta que fica é, a gente vai continuar tentando atender expectativas que já não fazem sentido, ou a gente vai redefinir o que significa viver bem aos 40? Essa é a verdadeira revolução dos millennials. Não apenas envelhecer, mas reescrever o que isso significa. A geração millennial... Basicamente o seguinte, né, pessoal? Acho que muito legal, muito válido o texto e toda a dinâmica que ele traz ali referente a pessoas que estão completando 40 anos. Isso vale, né, para uma geração. Eu tenho 33, né, tenho dois irmãos que são mais velhos, um tem 38, outro 37, e que também estão chegando nessa fase dos 40. E eu trabalho no mercado financeiro já há um bom tempo, né, tenho mestrado e tal. E acho que um ponto muito válido, assim, que a gente vai percebendo e vai se relacionando junto aos clientes, né, é sempre esse aspecto de quando chega ali perto dos 50, meio que tenta acelerar um processo de aposentadoria, né? E acho que um dos pontos válidos ali que ele traz é referente a esses aspectos e a gente poupar ao longo do caminho também, né? A gente acreditou muito, né? Uma geração que acreditou muito que era possível conquistar as coisas apenas pelos estudos. Que o estudo é conseguir fazer você trilhar todo esse caminho, mas ao longo desse processo todo, muito do cansaço já veio da carreira acadêmica, né? E aí, na hora de executar o trabalho em si, já tinha um esgotamento, já estava num processo já mais desgastado ali de relação de trabalho, mas que ainda era estudantil, né? Enquanto isso, meus pais, por exemplo, começaram a trabalhar com 8 anos de idade e tal. Então, acho que um ponto importante, assim, um dos principais é poupar, né? A importância de poupar.
E aí, por que eu tenho o canal aqui? Acho que qualquer ideia do canal. Quando eu falo de um ativo, quando eu falo de PCA+, corrigir pela inflação, ter um ativo protegido, um ativo seguro, eu acho que é muito mais para que as pessoas consigam se informar bem, para que as pessoas consigam alocar bem e para que não caiam nos enganos, né? Eu acho que o trabalho não é de um analista, né? Acho que é muito mais um trabalho de quem se põe do lado das pessoas para alocar bem. Porque eu acho que pior do que você se frustrar pelo mundo que a gente já vive, que é dinâmico, é também se frustrar por um ativo, uma alocação que você está fazendo que não está te rentabilizando ou corrigindo o seu poder de compra. Como mencionou ali no vídeo, nosso salário caiu e, ao mesmo tempo, a inflação subiu bastante. Acho que um outro ponto, né, que eu sempre trago é você cuidar do risco. Esse risco a gente pode atrelar ao risco carreira, ao risco investimentos. E acho que um ponto bem importante e legal da gente entender é o seguinte, né? A gente corre diversos riscos ao longo do caminho e a capacidade nossa de errar, ela sempre vai acontecer. Por isso que a gente sempre melhora, né? A gente sempre tem a capacidade de erro e a capacidade de melhorias. Basta a gente entender esses erros e fazer o processo de melhoria, senão ele fica um erro por si só. E acho que um grande ponto, assim, né, é da gente constantemente estar fazendo reserva de recursos, né, para que a gente consiga se aposentar não só pelo INSS, acho que muitas pessoas hoje não têm INSS, é o meu próprio caso, mas também para que consiga se aposentar por meio dos dividendos, por meio dos proventos de um ativo que corrige o teu patrimônio, que você consiga resgatar uma parte e seja saudável, que você não faça essa dilapidação de maneira rápida e constante, e consiga lá na frente ter um padrão de vida, uma qualidade de vida legal, né? Eu acho que é o principal. E acho que eu trouxe esse vídeo muito mais como uma reflexão, né, da importância de ter ativos bem selecionados dentro do portfólio. Por isso que eu gosto bastante de trazer os fundos imobiliários, é uma classe de ativos que eu acredito para a correção de patrimônio. Muita gente menciona ali os seus prós e contras, pode dizer que em certos momentos ali tem algum tipo de ser uma classe de ativos ruins. Não acredito nisso, até porque muitos ativos a gente está atrelando ativos reais, a gente está atrelando nosso portfólio a shopping, atrelando nosso portfólio a laje corporativa, a galpão logístico, a dívidas corporativas, que são ativos que vão te entregar um resultado legal. É lógico que depende da dinâmica de juros, depende da dinâmica Brasil, para que isso flua melhor. Então, assim, pessoal, a ideia principal em trazer um vídeo assim é principalmente para que as pessoas não se sintam sufocadas nesse momento de buscar ali aposentadoria e de frustração também ali profissional, e sim entender que é importante ter um planejamento e olhar um processo de mais longo prazo, digamos assim. Resultados de uma carteira não acontecem em um único momento, é importante estar bem alocado frequentemente e talvez ter um pouquinho menos de pressa para o resultado acontecer, né? A gente, claro, quer ver sempre a carteira subindo, quer ver sempre os fundos imobiliários subindo, só que nem sempre vai ser assim. Então, por isso que é importante o aporte constante, para que você compre a preços altos e a preços baixos. É importante o reinvestimento dos proventos, para comprar a preço alto, para comprar a preço baixo. E sempre, na hora de resgatar, não resgatar a totalidade dos recursos, porque isso nunca vai fazer o seu patrimônio evoluir de fato, isso é muito difícil. Então é sempre importante resgatar ali uma parte, um percentual da rentabilidade, tirando a inflação, é importante para que você mantenha o seu patrimônio e consiga